Jesus ele deu uma ordem aos discípulos, e essa ordem está aqui em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer a seus discípulos. Olha a ordem de Jesus. Mateus 28, versículo 19. Jesus vai dizer: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo aqui, em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus ele vai dar uma ordem, que é a ordem da incumbência que Jesus deu à igreja. A ordem para a igreja cumprir a missão primordial pela qual a igreja tem que estar na terra cumprindo. E que missão é essa? Pregar o evangelho, ensinar os povos, levar para o povo conhecimento daquilo que Cristo revelou pelo evangelho, daquilo que Deus manifestou através de Cristo, que Cristo veio e trouxe esse conhecimento, essa verdade para nós. E Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles tinham que evangelizar todas as nações. Isso fala na abrangência do evangelho para o mundo. Todos precisam ouvir o evangelho para que tenham o conhecimento da salvação. E dentro dessa ordem que Jesus dá, interessante é que ele diz: ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu, Jesus disse, que eu vos tenho mandado. Jesus não mandou os apóstolos ensinar o povo como doutrina, tá? Como princípio para a vida com Deus. Jesus não mandou os apóstolos ensinar o povo nada do particular deles. O povo tinha que conhecer a verdade do evangelho que Jesus trouxe para a humanidade. Os apóstolos, a obrigação deles era de pregar aquilo que Jesus revelou. Eles não tinham nenhum direito, nenhuma autoridade de acrescentar nada. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo que batismo de igreja salva, que batismo de igreja feita pelo homem é um meio para o homem entrar no reino de Deus. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo que viesse para a igreja, que estivesse dentro de lugar, instituição, para ser de Deus, para ser salvo. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo que tem que guardar o sábado para ser salvo. Jesus não mandou os apóstolos pregar ao povo que tem que dar dízimo num ato de gratidão a Deus, para que o devorador não roube e para que você não esteja roubando a Deus. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo que está dentro de igreja fazendo campanha pacto-voto. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo que se não estiver na igreja não é salvo. Tem que buscar a Deus na casa de Deus. Jesus não mandou os apóstolos pregar para o povo nenhum lugar como casa de Deus, como templo, como lugar para o povo encontrar Deus. Não foi essa a orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Isso não é o evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus vai dizer: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Jesus não mandou os apóstolos pregar nada que não seja o evangelho. E os apóstolos não pregaram nada disso
que hoje esses homens que dizem que são de Deus dentro da igreja estão pregando. Os apóstolos não ensinaram ninguém a guardar nem praticar nada disso que hoje a multidão está sendo instruída a praticar e a viver como forma de regra de fé, de comunhão com Deus, que os pastores estão ensinando dentro das igrejas. Jesus não mandou ninguém estar preso num ambiente como se ali fosse o lugar de encontrar Deus, fosse o meio de estar em Deus, fosse o ponto de conexão com Deus, como os pastores estão pregando. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos pregaram o evangelho que Jesus trouxe. Não acrescentaram, não adicionaram, não criaram nenhum movimento, não criaram nenhuma visão nem revelação. Eles se deteram em pregar o evangelho de Cristo e a prudência dos apóstolos com o evangelho de Cristo para os irmãos ser fiel a Cristo pelo evangelho era tão grande que Paulo vai dizer aos Gálatas: não importa quem vem até vocês, se não trouxer o evangelho que eu tenho pregado aqui, esse evangelho que é o poder de Deus para salvar, é o evangelho de Cristo que vocês têm que estar firme. Se alguém vier pregar um outro evangelho, não recebam. É anátema, é amaldiçoado, leva você à condenação. Não receba. Ah, Paulo, mas se for Pedro, ah, Paulo, se vier o anjo do céu, Paulo vai dizer: não recebam. A autoridade que vocês têm que estar submisso não é a Pedro, nem a Paulo, nem a anjo. É a Jesus, pelo evangelho, na palavra dele. Os apóstolos, eles não criaram nenhum movimento, nenhum conceito, nenhum meio, nenhuma regra, como hoje. Esse povo que diz que é homem de Deus ungido nas igrejas, estão levando o povo à maldição. Estão criando, vivendo um movimento anátema esse povo. Onde os homens acrescentam, adicionam, manipulam, falsificam, deturpam e transtornam o evangelho de Cristo. Quando Paulo percebeu que Pedro estava deturpando, saindo do princípio do evangelho, não estava se comportando direitamente, Paulo, quando viu Pedro dentro dessa direção, porque Pedro se deixou levar pelo costume, pela tradição, pela influência dos judeus, que queriam guardar e praticar rituais, que queriam viver na vida com Deus dentro daquilo que era pedido na velha aliança, se comportando religiosamente dentro da tradição. Paulo vai dizer: Pedro, não, tu estás errado. Tu estás errado. Tu estás cobrando algo do gentil que tu como judeu não está nem vivendo e queres que o gentil viva como judeu? Paulo, Pedro foi repreendido por Paulo. Você pode ver isso lá em Gálatas, capítulo 2. E sabe por que Paulo repreendeu a Pedro? Porque Pedro estava saindo da verdade do evangelho. Quantos estão fora do evangelho? Não tem ninguém para repreender. Eu postei um vídeo agora de um pastor aí, né, que é o considerado cheio de Deus, desses movimentos de pastores que o povo está idolatrando como homem de Deus. E esse pastor pregando, dizendo que o lugar do povo ter conexão com Deus é na igreja. E quem não estiver dentro das igrejas, a igreja que ele fala é a instituição, o ambiente, o lugar geográfico. E ele disse que quem não estiver ali não tem comunicação com Deus, não vai para o céu, não é salvo. Olha para aí, meu irmão. E o povo lá, amém, amém, amém. E não tem ninguém para repreender esse ensino herético que está contaminando e tirando o povo da verdade do evangelho. Não tem ninguém, meu irmão. Por quê? Porque estão submissos, presos, escravizados no sistema. Eles não podem se levantar, fazer oposição ao sistema, porque senão eles são expulsos do sistema. E como eles querem viver a conveniência, o bem-estar de culto, de hinos, de entretenimento, de atração, daquele momento solene dentro do sistema, eles estão submissos a isso. Eles querem posição. Eles querem estar no sistema, no seu conforto, no seu conformismo, dentro da conveniência. Não tem ninguém que questione contra esses homens heréticos dentro do sistema, pregando heresia para o povo, e o povo tudo sendo desviado, apostatando da fé, tudo morto com o nome de que vive, porque estão sendo conduzidos no anátema. Mas Paulo, quando viu Pedro fora da verdade do evangelho, Paulo corrigiu. Olha o que diz aqui Gálatas. Vem para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2.
Olha o que diz o versículo. Vamos ler o versículo 11 e até o versículo 16. Veja a leitura, o que a gente aprende aqui. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara, porque era repreensível. Pedro foi repreendido por Paulo diretamente, no meio de todo mundo, porque ele era repreensível. Naquele momento tinha que ser repreendido, sim. Tem hora que você tem que repreender, porque senão você deixa o fermento levedar toda a massa. Cuidado. Tem que reprovar, tem que protestar, tem que condenar os falsos ensinos, os princípios de demônios que o povo está colocando, deturpando a verdade do Evangelho. Então Pedro foi repreendido na cara por Paulo. Ah, mas Paulo era autoridade. A autoridade não é quem é pastor, papo ou padre. A autoridade é quem está na verdade, irmão. Ah, o cara é autoridade porque é pastor, porque é presbítero. Não. A autoridade é quem está na palavra para repreender pastor, padre, papa, presidente, governador, quem for. Tem que ser repreendido, irmão. Se não tiver corretamente na palavra, tem que ser repreendido. Mas o povo não está disposto porque está submisso aos homens. Está dentro do domínio e da autoridade dos homens. Eu não. Eu estou sob a autoridade de Cristo. Eu estou no domínio, no governo de Deus, não do homem, que é a cabeça, que é Cristo. E se alguém está ministrando aquilo que não condiz com a palavra, eu vou protestar, reprovar, condenar, seja quem for. Aborreça-se quem se aborrecer. A verdade tem que ser levada para colocar as trevas por terra. Destruir esse sistema maligno das trevas, igreja, onde os pastores estão levando o povo ao anátema. O povo dentro das igrejas sendo instruído com anátema, desviado de Deus, não. Desviado é quem está fora da igreja, é o desigrejado, não. Desviado é vocês que estão dentro do sistema igreja, sobre o domínio do homem, vivendo uma fé cega, guiado por cego, perdidos do entendimento de Deus. Desviados são esses, onde os homens estão ensinando heresia. Irmão. O pastor chegar no meio da igreja, lá do povo, né? A igreja dele, a instituição. Mas eu me refiro ao povo que está ali para receber aquele ensino maldito. Esse pastor Eliseu, toda vez me esqueço o nome dele. Pregando, dizendo lá dos Gideões, né? Porque é os homens que dizem que são cheios do poder de Deus. É um bocado de ética, um bocado de heresia nesse movimento de Gideões, de congresso, de não sei o quê. É um bocado de heresia dentro dessas igrejas, os homens criando sua sabedoria e colocando o seu poder, sua autoridade sobre o povo tudo lá, venerando esses homens, irmão, idolatrando esses homens, seguindo esses homens como homem de Deus. Meu irmão, vai olhar para a palavra, vai seguir a palavra. O alvo da tua fé, o guia da tua vida com Deus é Jesus. É pela palavra dele. Olha que heresia esse pastor pegou. Os desigrejados que estão fora da igreja estão sem comunicação com Deus. Porque o único meio de comunicação com Deus que Deus deixou foi a igreja, o local. Ele falou que a igreja, a instituição, é o único meio para você ter ligação com Deus. Se você não estiver na igreja, você não tem conexão com Deus, está perdido de Deus sem salvação. É o que eles ensinam. Sabe para quê? Para prender vocês, para manipular vocês, para escravizar vocês. A pior prisão que tem é a mental. E o povo dentro de igreja está com a mente cauterizada, presos, alienados, na dependência, na escravidão, no domínio e da autoridade dos homens dentro das igrejas. Porque estão sendo manipulados a mente com mentira, não com a verdade do evangelho por onde vocês vão ser libertos. E ele dizer que não, aqueles que estão fora da igreja estão sem conexão com Deus. Porque a conexão com Deus, ela tem que ser na igreja. Mentira! A conexão com Deus tem que ser em Cristo, na palavra dele. Jesus nunca disse a ninguém, se você estiver na igreja e o pastor estiver orientando vocês, vocês estão em mim. Não, 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 não. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o lugar, o alicerce, o fundamento para a minha vida estar firme, firmada em Deus, é Cristo a palavra dele. Não é um ambiente religioso, não é uma instituição religiosa. E o pior de tudo, esse pastor pregou isso e não tinha ninguém para reprovar, para protestar. Todo mundo, aleluia, amém, fala a Jesus. O diabo falando e o povo pensando que é Jesus. Os ministros de Satanás ensinando o povo no erro e o povo dizendo é homem de Deus.
O diabo se ir andando dentro dessas igrejas e o povo dizendo é o poder de Deus. Os espíritos de demônios enganadores, levando o povo a ficar possesso, manifestado, caindo, correndo, gritando, e o povo dizendo, é o Espírito Santo. Cuidado, irmão. Cuidado. Eita, evangelista Wellington, não blasfeme não, viu? Pode ser o Espírito Santo. Não, estou blasfemando não, estou falando a verdade. Eu conheço o agir de Deus, o Espírito de Deus não age assim. O Espírito de Deus não leva ninguém à loucura, a perder a noção, o equilíbrio, a sensatez. O Espírito de Deus não embriaga ninguém para estar correndo, caindo, pulando e marchando. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria, ousadia para pregar a palavra com inteligência. O Espírito Santo não pega ninguém para viver esse movimento vã, maldito, anátema, que o povo tem vivendo dentro dessas igrejas. É o poder de Deus. É não, irmão. É a ação do diabo no meio dessa comunidade, no meio dessa congregação, nesse ambiente chamado igreja. O diabo está se andando, o povo tudo perdido do equilíbrio, da noção, do entendimento, embriagado nesses movimentos. Não tem entendimento nenhum do que é Deus, do que é de Deus, da ação de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, dos princípios de Deus. Não conhece nada de Deus, mas o movimento diz logo, é de Deus, é de Deus. Não conhece o poder de Deus, não examinam as Escrituras, erram e vivem no erro, porque não tem amor à palavra. Como é que o Espírito Santo de Deus está usando esse povo? O povo que despreza a palavra, você acha que o Espírito de Deus está aí? Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai nos guiar na palavra. Jesus não disse a ninguém que o Espírito Santo ia cair, derrubar, levar alguém para pular, correr, sambar, cortar laço, gritar, mostrar o histerismo para dizer que é a autoridade de Deus. Vai ver o que é que os pregadores hoje fazem para dizer que está cheio de autoridade. Pregam, gritam, é um histerismo, é um movimento de autoridade com arrogância, prepotência, falando bravo para o povo entender que ele está cheio de autoridade de Deus. É mentira, irmão. Vai analisar a palavra, o conteúdo que eles estão ministrando, porque nós vamos conhecer os falsos profetas é pelo que eles pregam, é pela ministração. Se não tem a doutrina de Cristo, é de demônio, não é de Deus. É de demônio, não é de Deus. Paulo, quando observou que Pedro estava fora dos princípios do Evangelho, olha o que o texto diz. Versículo 14, Gálatas, capítulo 2. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme, não é conforme a igreja manda, tá? Não é conforme a tradição, o princípio doutrinário de nenhum teólogo ou pastor. Olha o que Paulo vai dizer. Quando eu vi que Pedro não estava andando bem, nem direitamente conforme o evangelho, ele vai dizer, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, como também nós cremos em Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo vai repreender Pedro, porque ele viu que Pedro não andava corretamente, não era pela doutrina da igreja, não era pelo usos e costumes da igreja, não era pelo que os pastores da igreja determinavam. Pedro foi repreendido por Paulo porque não estava corretamente andando direitamente pela verdade do Evangelho. É pela verdade do Evangelho que nós temos que andar numa vida de santidade e de comunhão com Deus. Não é pela determinação de doutrina de igreja nenhuma. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então nós temos que ter homens que Deus levante, Senhor, manda. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Porque esses muitos pregadores, artistas de palco, que estão aí levando o povo ao delírio na sua vida embriagada, seguindo esses homens, idolatrando e venerando, esses não são os trabalhadores da seara, não. Esses não são os obreiros do reino de Deus, não. Esses são os obreiros dos reinos dele. Mas que Deus envie homens, pois a seara é grande. Que Deus envie homens com coragem para ministrar a verdade do Evangelho, para cair no campo de batalha
em defesa não é de valores e princípios de igreja ou de nenhum sistema religioso. Em defesa da verdade do evangelho para levar para o povo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós temos que pregar o evangelho com essa causa de ganho, com essa finalidade, com esse objetivo, sabendo que o evangelho é o único meio por onde o povo pode ser salvo, e o povo precisa de salvação, e para que possam ser salvos, ter o conhecimento dela, precisam ouvir o evangelho. Então é por isso que eu prego o evangelho, pela necessidade do povo, não é pela minha necessidade para fazer do povo negócio, não é para abrir igreja, para criar o meu estabelecimento, onde eu boto minha cadeira de rei, de líder, de governante, não. O evangelho tem que ser pregado no desgaste. Você tem que se desgastar, tem que se expor, tem que sair da sua zona de conforto, ir para uma zona de desconforto, para poder estar lá trabalhando com a pessoa, o entendimento dela, ela reprovando, ela combatendo, ela resistindo, e você ali por amor, por misericórdia, para que aquela alma não se perca, seja salva. Tendo conhecimento, você tem que estar lá pregando o evangelho, convidando ela para ouvir, e que ela dê ouvido e o Espírito Santo convença e ela se converta. É por essa causa, irmãos, que temos que pregar o evangelho, irmão. O que é que o povo está sendo hoje formado dentro das igrejas? Tudo dentro de heresia, irmão. O povo vivendo um evangelho anátema. O povo sendo formado em doutrinas de demônios, apartados de Deus, perdido de Deus. O povo hoje sendo submisso a uma vida de fé, de devoção, não é a Cristo pela palavra, é às igrejas, pelas ordenanças das igrejas que os homens colocam. O povo hoje sendo dependente, escravo, para poder manter uma vida de fé e de comunhão com Deus, não é em Cristo pela palavra. É dentro das igrejas, nos trabalhos e nas obrigações. O povo hoje tudo perdido, irmão. E ainda fica esses homens, esses ministros de Satanás dentro das igrejas, os muitos pastores, dizendo que aqueles que estão saindo das igrejas estão perdidos de Deus, são desigrejados. São não, irmão. Os que estão saindo desse sistema estão sendo libertos. Não estão sendo perdidos, não. Estão sendo libertos. Estão indo ao encontro, estão indo à direção da verdade de Deus. Porque quem está perdido, desviado de Deus, são esses que estão dentro das igrejas, seguindo e sendo guiados por esses pastores falsificadores da palavra, irmão. É tempo de despertar. O lugar que Deus quer que nós estejamos, irmãos, não é nenhum ambiente religioso, não é nenhuma instituição religiosa, não é sobre a regra, a norma, a autoridade, a determinação de homens dentro de nenhuma instituição religiosa. O lugar que Deus quer que estejamos para estar nele é em Cristo e a palavra de Cristo em nós nos guiando, irmão. Jesus vai dizer, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. O povo precisa despertar. Mas quem vai pregar a verdade se todo mundo está corrompido na mentira? Deus está tirando, irmão. Deus está levantando homens de fora para ministrar a verdade, para ir lá dentro, libertar os que estão presos nos laços do passarinheiro chamado igreja, onde o povo por muitos anos foram escravizados a sacrifício, flagelo, penitência, como se fosse meio de salvação para Deus. Olha o que a Igreja Católica fazia com o povo. Ensinava o povo que se as pessoas não dessem indulgência, se as pessoas não tivessem sob a autoridade do Papa, dentro da Igreja Católica, cumprindo as obrigações da Igreja, como se fosse obra de Deus, o povo não era salvo. Olha o que aí o sistema religioso católico romano, esse sistema do inferno fazia e ainda faz. Mas antigamente era pior. Hoje ela faz dentro de uma camuflagem. Até escritura no céu vendia para o povo ser salvo, cobrando do povo para proporcionar salvação e paz na alma de quem já morreu, com essa história de missa de sétimo dia, missa de um mês, para proporcionar a salvação e levar alguém lá no purgatório a ter paz. Morreu sem Cristo, inferno, meu irmão, não tem paz não. Não adianta missa, reza, penitência, campanha, oração, porque morreu. Vá cuidar da sua vida enquanto você está vivo ainda, para que você também não vá para lá. Ouça a palavra, creia no Evangelho, se converta a Jesus para você encontrar a paz. Não é dentro de nenhum ritual de igreja feito por nenhum líder. O sistema católico romano, ele colocou muito fardo pesado no povo.
Que miséria, o povo subindo escada, se desgastando, se ferindo, de joelho, lata na cabeça, carregando coisa pesada, como se fosse um meio que Deus pedisse para que ele alcançasse a promessa, a bênção de Deus. E tudo isso é escravidão, sacrifício religioso de tolo que o povo faz. Deus ali não está contemplando aquilo, está aborrecendo, reprovando, abominando, irmão. Não tem diferença não do sistema religioso evangélico, não. O sistema religioso evangélico não é os papas nem os padres, são os pastores, os presbíteros, os governantes desse sistema. Leva para o povo a mesma mentira. O povo tem que fazer campanha. O povo tem que estar vivendo sacrifício religioso, de trabalho de culto, de obrigação. O povo tem que estar dentro da igreja, porque ali é a casa de Deus, senão não é de Deus. O povo tem que estar cumprindo as obrigações de dízimo, de batismo, de ceia, de não sei o quê, porque senão não tem a graça de Deus. O mesmo sistema do diabo opera em todos os sistemas. Porque o diabo é quem domina, é quem opera nesse sistema religioso, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, mórmon, testemunho de Jeová, muçulmano, islamismo, xiita, qualquer que for o sistema religioso que leve você a entender que vai ter vida com Deus dentro dele, é do diabo. Porque o caminho, a verdade é Jesus, não é religião, nem igreja, nem nenhum sistema. E o povo preso, escravo, irmão. O mundo leva as pessoas a buscar a Deus nos seus conceitos religiosos. Aonde o diabo criou essas portas do inferno? Porque eu sempre digo aqui, a religião é uma porta para o inferno. Que o diabo faz o povo pensar que é o meio de encontrar Deus. Que é o religar de Deus. A religião é uma porta para o inferno, por onde você é privado da porta do céu. A porta do céu é Jesus. João 10:9. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse isso, que ele é a porta por onde nós temos que entrar para ser salvo. E ele disse que essa porta é estreita e o caminho é apertado, mas no final nos conduzimos à salvação. E ele também disse lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24, que essa porta um dia vai fechar. Nós temos que entrar por ela enquanto ela está aberta. Quantos estão impedidos de entrar nessa porta porque estão no caminho da mentira, pensando que já estão na presença de Deus, pensando que já são de Deus, pensando que estão salvos, pensando que estão vivos estando mortos, pensando que Deus está naquele recinto. Deus está bem longe, do lado de fora, porque ali não convém para Deus, porque ali o governo é do homem, porque ali a autoridade não é de Deus, ali a autoridade é de homem, ali os princípios não é do evangelho, ali os princípios é dos homens que estabelecem suas regras, seus usos e costumes, suas normas, suas ordenanças, como se fosse princípio para o povo viver com Deus. Ali o governo não é de Cristo, porque ali o povo está sendo devoto e praticante, não é a Cristo, é a religiosidade, é a prática, a devoção da vida religiosa, não é a Cristo pela palavra dele. Meus amados irmãos, saiam desses ambientes. Se você quer vida com Deus, agora, peraí, deixa eu explicar a você. Não estou mandando você sair para você dizer sair e pronto, não. O que eu estou dizendo, saiam desses ambientes. Se você quiser comunhão com Deus, quiser estar na promessa da vida eterna com Deus, se você quiser ser liberto, se você quiser estar vivendo na graça de Deus, você dentro desses ambientes, você não vai alcançar isso. Porque dentro desses ambientes, religião, igreja, qualquer outra coisa assim, você está privado dessa graça. Agora, se você quiser isso, você tem que sair, se converter desse caminho, dessa direção, sair desse ambiente e vir para Cristo, converter-se a Cristo, se conduzir por Cristo, estar na palavra de Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando sua vida, norteando, iluminando o seu entendimento. Porque lâmpada para os nossos pés não é a determinação de igreja, não é a determinação de líder de igreja para guiar nossos passos com Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra e ela também é luz para os nossos caminhos, para que a gente não se perca de Deus. Se você quer vida com Deus, você precisa sair desses ambientes e se converter a Cristo, conhecendo a verdade por onde vai ser liberto pelo Evangelho, que é o poder que vai levar você a ser salvo com a salvação que Deus oferece.
A salvação de Deus não é a igreja, não é batismo de igreja, não é guardar sábado, não é estar vivendo vida de igreja, não é sendo batizado dentro de igreja, não é viver escravo de igreja. A salvação de Deus é o evangelho, é o poder de Deus para salvar. Olha a observação. Todo aquele que crê, se não crê e quiser viver na incredulidade, continua, porém, condenado permanece. Condenado permanece. Então esse é o meu trabalho, irmão. Rapaz, o que é que esses pastores estão ensinando para o povo aí? Vai ver o que o povo está vivendo? Eu não preciso nem estar lá dentro para saber o que o povo está sendo ensinado. É só ver o entendimento do povo. É só ver o conhecimento do povo. É só ver o que o povo está praticando como forma de vida com Deus. Você vê logo, estão perdidos, irmão. Os pastores preocupados em manipular a mente do povo para escravizá-lo e manter eles presos dentro das igrejas, olha o que os pastores fazem. Não. Seja fiel a seu pastor. Venha para a igreja, que é a casa de Deus. Olhe, venha para a obra do Senhor para Deus te abençoar. Faça a obra de Deus. Tudo eles centralizam, não é em Cristo, na palavra. Pode prestar atenção. A maioria desses pastores, não vou generalizar, quero crer assim, que ainda tem alguém que é fiel ao Evangelho, que está compromissado em passar para o povo o ensinamento que Cristo mandou, não o que ele quer para poder prender o povo no seu ambiente. Mas a maioria dos pastores, eles centralizam tudo nas igrejas. Que é ali onde ele tem o poder para dominar o povo. Sabia disso? Os líderes religiosos só têm poder para dominar o povo, escravizar, se o povo estiver lá dentro. Para o povo estar lá dentro, aí ele cria essa mentira que manipula e cauteriza a mente do homem e leva o homem à dependência de escravidão dentro de igreja. Por quê? Porque, olha, ele vai dizer para você, você vai ser ensinado lá. Você crê em Jesus? Amém. Aí ele vai dizer agora, olha, tem que estar na igreja, tem que vir para os trabalhos da igreja, tem que ser fiel às normas da igreja, tem que contribuir com a igreja, tem que estar sempre dedicando-se à igreja, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a obra de Deus, aqui é onde você encontra Deus, é aqui onde você vem para oferecer sua vida de adoração a Deus. Tem que vir para o culto, tem que vir para as campanhas, tem que vir para os pactos, tem que vir para os votos, tem que vir para as obrigações, porque tudo de Deus na sua vida tem que ser vivido aqui. Se você não estiver aqui, você está desviado, não é de Deus. Você é um desigrejado. Olha para aí, irmão. Olha a mentira do inferno que leva o povo a estar escravo dentro da igreja para poder esse povo estar ali como se fosse servindo a Deus. É por isso que eles pregam assim, irmão. É por isso que hoje a mente de todos os religiosos estão presa dentro das suas religiões, presa pelos seus líderes, porque eles cauterizou a mente do povo a isso. Aí o povo tem que estar dentro dos rituais das igrejas, tem que ser batizado, tá? Se não for batizado, não é salvo. Por quê? Porque você, quando é batizado, aí você se escraviza, torna-se propriedade independente da igreja, porque ele só torna você membro daquela igreja se você for batizado. E é por isso que eles fazem questão que você se batize, porque você vai ser agora preso ao sistema, você agora é dali. Se você sair dali, você está perdido de Deus, viu? Porque eles ensinam que se não se batizar, não é salvo. Para você se batizar. Mas Jesus não ensinou isso, não. Os apóstolos não ensinaram isso, não. Eles centralizam tudo nas igrejas, no ambiente religioso, na estrutura, na residência que eles criaram ali, onde colocou o seu trono, sua cadeira de rei, governante, e fizeram seus púlpitos, onde eles são o Deus e o povo ali, o servo servindo a eles. Eles criaram isso para isso, irmão. Porque eles só têm o poder, o governo e o domínio sobre o povo dentro desses ambientes chamados igreja. E eu vejo Jesus dizer assim, olha, escute aqui. Vocês, meus discípulos, olha o que Jesus ensina para os discípulos. Jesus diz, olha, eles lá, os príncipes dos gentios, eles governam e exercem autoridade sobre eles. Aqui não, tá? A igreja não, o povo de Deus não, tá? Não vem nenhum homem querer ser autoridade, cheio da unção, ungido, o mais soberano, a autoridade espiritual de Deus. Não, não, não. Jesus não deixou isso não. Quem coloca isso é eles, na igreja deles. Jesus disse, entre vocês, não é sobre vocês, é entre vocês. Quem quiser ser o maior, que sirva. Porque todos nós somos membro, cabeça, é só uma, que é Jesus.
não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. Entre nós, a igreja de Cristo, a autoridade espiritual para a nossa vida, não é nenhum pastor, presidente, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum evangelista, é Jesus, a palavra dele. E todos nós temos que estar sobre a autoridade, não é do líder, é da palavra. Se esse que está na frente com a vocação para ensinar, não estiver ensinando conforme a palavra, não receba, se aparte dele. Você não foi chamado para estar no cabresto, na autoridade e no domínio de nenhum líder religioso. Você é chamado para ser discípulo de Cristo. Você é chamado para ser fiel a Cristo, para guardar a doutrina de Cristo, para estar sobre a autoridade, a direção do senhorio de Cristo. Não é de igreja, de pastor, de papa, nem de padre, irmão. O povo precisa despertar isso, irmão. O povo hoje tem pessoas hoje que estão dependendo sua vida a seus pastores. O povo hoje é dependente de igreja. O povo hoje não faz nada se não tiver a aprovação dos seus pastores. O povo hoje não vive mais para si. O povo hoje, até a sua vida pessoal, particular, íntima com a mulher, o marido com a mulher com o marido, estão levando para os pastores decidir como é, pastor, o que eu faço. Como é, eu faço assim, meu marido quer isso, eu deixo, eu não sei o quê. Gente, vocês estão perdidos, estão tão loucos que está levando a intimidade de vocês para o homem. Agora, vê se você para falar com Deus. Você está preocupado na opinião do homem. Agora, vê se você para buscar a direção de Deus. E a direção de Deus tu não busca dentro de igreja, não. Vê se tu para, vê se tu tem esse prazer, vê se tu tem essa direção de parar para buscar aprender de Deus aqui. Tu quer buscar o que o homem ensina. Quer aprender alguma coisa, quer alguma direção de Deus? Vai se dirigir pela palavra, porque a Bíblia diz que toda essa palavra é boa para ensinar, corrigir, redigir, repreender, instruir cada um de nós para que sejamos perfeitos na direção de Deus. Não é através de profeta, de pastor, nem de papa, nem de padre. O povo quer ouvir profeta. Eu vou buscar a palavra de Deus aonde? Ali na igreja. É o profeta. É o culto dos profetas. É o culto dos vasos. É o culto de visão. É o culto de revelação. É isso que o povo quer. Perdido de Deus. Vê se ninguém está tirando tempo. Vê se essas pessoas que vivem esses movimentos religiosos, vê se elas têm prazer, têm costume, se dedicam à palavra. Dedica não, irmão. Porque não tem amor de Deus, não tem vida com Deus sem a palavra. Não adianta dizer que é de Deus por meio de uma religião. Esse não é o sinal que identifica o povo de Deus. Não adianta dizer que é de Deus por meio de usos e costume, de veste, de costume religioso de igreja. Esse não é o sinal que identifica o povo de Deus. Não adianta dizer que é de Deus porque está numa igreja evangélica ou qualquer outra igreja. Esse não é o sinal que identifica o povo de Deus. Não adianta dizer que é de Deus porque escuta rádio evangélica, hino evangélico, programação evangélica, tudo na minha casa só se for evangélico. Esse não é o sinal que identifica o povo de Deus. O que identifica o povo de Deus é o conhecimento da verdade, é o entendimento naquilo que Jesus pregou e ensinou. O que identifica o povo de Deus é uma pessoa que guarda e defende princípios e valores do evangelho, não é de igreja, de religião. É isso que identifica uma pessoa que é de Deus, que é nova criatura, que foi remido dos seus pecados, que está selado pela promessa, que está guardado pelo Espírito Santo, que está andando na luz, que não se comove, não se deixa mover, aliás, não se deixa levar, não se deixa influenciar por nenhum conceito que não venha estar dentro do Evangelho. Tudo aquilo que está fora do Evangelho, nós temos que protestar, reprovar e condenar. E não concordar, nem aceitar e nem ser conivente. Quem é de Deus, reprova e condena as obras infrutuosas das trevas. Não é condenar as pessoas, não, pela sua vida religiosa, não. É pela palavra. Você está pensando que o que identifica uma pessoa que é de Deus é a religião? É a vida religiosa? É a programação evangélica que ela escuta, é hino de louvor que ela canta, é a Bíblia debaixo do braço, é as vestes religiosas. Você está pensando que é isso que vai identificar você como de Deus? Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus estão selados pelo Espírito Santo. Não é por uma vida religiosa de igreja, não. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos dirige, ele nos guia. É na palavra, não é no movimento religioso de canto nenhum. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, estou aqui ministrando para vocês. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, tá? Porque tem que ter voz de Deus na terra
para protestar e condenar e entrar no combate em defesa da fé contra esses falsos profetas que estão aí semeando a semente do inferno, as doutrinas de demônios. Então, meus amados irmãos, quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Alcimar Batista, né? Disse Jesus, não queira ser mestre, porque um só é o vosso mestre. Verdade, meu irmão? Hoje é tanta gente, né, irmão Alcimar? Querendo ser mestre, né? Mestre aqui é líder. Jesus disse, não queira ser mestre. Jesus é o mestre líder, irmão. Hoje o povo está aí pregando dentro da sua sabedoria humana. Por isso que Paulo vai dizer, não prego segundo a sabedoria desse mundo. Eu fui chamado para pregar Cristo crucificado, não em sabedoria deste mundo. O povo hoje criando um bocado de termos, criando um bocado de meios para o povo crer, adicionando um bocado de coisa, levando para o povo um bocado de heresia, deturpando a verdade do Evangelho por meio da sua sabedoria, das suas visões, das suas revelações. Nós temos que pregar aquilo que Jesus mandou, irmão. Somente isso, irmão. Nós temos que fazer discípulos nas pessoas, para Cristo, das pessoas, dentro da formação do conhecimento do Evangelho, irmão. Hoje o povo está sendo formado discípulo de religião, de igreja. O católico é discípulo do sistema religioso católico romano. O evangélico é discípulo do sistema religioso evangélico, guiado pelos seus líderes. O Testemunho de Jeová é discípulo do sistema religioso Sociedade Torre de Vigia. Os mormons são discípulos da Igreja de Mormon, das doutrinas de Joseph Smith. Os budistas é discípulo de Buda. O espírita é discípulo de Allan Kardec, da doutrina espírita. Agora, os cristãos, não estou falando evangélico de igreja evangélica, não. Os cristãos, que são os discípulos de Cristo, como Jesus disse lá em João 8,31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Os cristãos são discípulos de Cristo, porque a doutrina que a gente segue e vive, defende e prega é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, por aí vai. É tanta igreja, é tanta religião que o povo diz que é caminho para Deus e o povo tudo perdido, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem não seguir a ele, permanece nas trevas. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que me segue não permaneça nas trevas. Seguir Jesus é andar na direção da palavra dele. Aleluias! E o Espírito Santo que está em nós não leva a andar dentro de doutrina de homem, de igreja nenhuma. O Espírito Santo, Jesus disse, que ele nos guiaria em toda a verdade. Essa verdade é Jesus, logo o Espírito Santo nos guia em Jesus, em tudo que ele ensinou. Que Deus assim vos abençoe. Eu agradeço a sua participação, meu irmão Alcimar Batista. E a paz do Senhor, a graça de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, em nós, membro do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém, meu irmão Alcimar? Vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Protestar, reprovar as obras infrutuosas das trevas. Nós somos cristãos. Nós não devemos ser coniventes, nem comunicar, nem compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Se eu estiver no sistema religioso, eu vou ter que me comunicar com ele. Eu vou ter que me adaptar a ele. Eu vou ter que concordar e ser conivente com ele. E se eu estiver no sistema religioso, isso não vai acontecer. Porque eu fui chamado para ser discípulo de Cristo, agradar a Cristo pregando a verdade. E tudo que o sistema religioso vive e ensina para o povo viver lá dentro, como se fosse de Deus, é mentira. Então eu não posso estar dentro do sistema religioso por isso. Porque eu vou incomodar. Não tem como a luz estar nas trevas e tudo ficar normal. A luz dissipa as trevas. A verdade coloca por terra toda a estrutura mentirosa da mentira. Então jamais eu vou me adaptar ao sistema. Sai do meio deles. Quem quer ser líder tem ambição. Quer ser sempre o maior. É verdade. Hoje todo mundo quer ser pastor, irmão Alcimar Batista. Todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer abrir sua instituição igreja.
Todo mundo quer governar sobre outras pessoas. E o pior e o mais interesse deles é o ganho, não é? O cara hoje abre uma casinha ali, bota o nome de igreja, aí traz 10, 20 pessoas. Essas pessoas, cada uma dando 10% do dízimo, ele já tem um salário sem trabalhar. Só entrando ali levando o povo ao oba-oba. Ele já tem um salário só ali naquele ambiente. Em 2 horas de culto. Fora a oferta, fora o dinheiro que ele diz que é para a obra de Deus, e o povo lá. Então todo mundo quer isso. Aí, meu irmão Alcimar, vamos raciocinar aqui. Olha os templos dos ministérios religiosos evangélicos. Olha a grandiosidade do templo de Salomão, que foi construído pelo sistema religioso evangélico universal do Reino de Deus. Aí eu pergunto, esses investimentos todinho, construindo esses templos gloriosos, é para o povo vir aprender de Deus? É com a boa alma? É com o objetivo de levar salvação para o povo? Será que é? É não, irmão. Sabe por quê? Porque se fosse, eles pregavam o evangelho. E se ele pregar o evangelho, não vai encher esses templos, não. E eles querem os templos cheios para render. E para os templos ser cheios, aí eles pregam a mentira. Que o Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. É campanha, é trabalho espiritual, é não sei o quê, para o povo resolver problema, para o povo encher essas igrejas. Porque se for para pregar o evangelho, não vai encher não, irmão. Ó, se o evangelho fosse pregado ali no templo de Salomão, daquele santuário construído pela Igreja Universal lá em São Paulo, ele não enchia. Se o evangelho for pregado lá dentro, ele não enche não. O povo sai. O povo não quer ouvir o evangelho. É a escolha do povo. É o povo que rejeita Deus. Foi o que Deus disse a Samuel, quando o povo pediu um governante. Ó, o povo sendo guiado por Deus, dirigido por Deus. Aí agora disse, não, nós queremos um líder. Nós queremos um homem para ser o governante. Aí Deus disse, tá bom. Samuel, eles não estão rejeitando você não, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem um líder. Então toma um líder. Aí Deus deu Saul. Vê o que o povo sofreu. Escravo, é isso que o povo quer hoje. Jesus veio para libertar. Jesus veio para nos guiar. Mas o povo não quer não. O povo quer um líder. O povo quer um lugar. O povo quer estar vivendo no sacrifício, na obrigação, na escravidão. O povo não quer ser liberto não. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas. É muito interessante, meu irmão Simar, ver o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer, irmãos, estejam na liberdade com que Cristo vos libertou. Não tornem a se meter em fardo pesado. Esse fardo pesado que os homens botam dentro da religião. Paulo vai dizer isso aqui, ó, Gálatas capítulo 5. Escuta aí, meu irmão Simar. Como a gente tem que levar a luz de Deus para iluminar essa multidão que está em trevas. Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estás, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O povo não quer continuar na liberdade de Cristo. O povo crê em Jesus, mas tem que ser escravo de trabalho, de obrigação religiosa, dentro da ordenança, da autoridade, do domínio do homem, vivendo, cumprindo regra, meta, ordenança que a religião impõe. Jesus não chamou a gente para isso, irmão. Jesus nos chamou para a liberdade. Conhecer a verdade é ser liberto. Liberto dessa obrigação. Liberto do senso de culpa. Liberto da mentira. Liberto dos preceitos, dos ensinos, da direção maldita que o povo está vivendo, como se fosse para Deus. Jesus nos chamou para a liberdade, para uma vida com Deus de paz, de segurança, de confiança, de convicção, de certeza. Não, eu só sou salvo se estiver na igreja. Isso é uma mentira do diabo. Eu tenho que ter a convicção da minha salvação não é por igreja, é por Jesus. Eu sou salvo porque eu estou em Cristo. Eu tenho comunhão com Deus não é porque eu vou para culto de consagração de igreja. Eu tenho comunhão com Deus é porque eu estou em Cristo e o Espírito Santo habita em mim. Isso é a prova da minha comunhão com Deus. É o Espírito Santo habitando em mim. O povo hoje só tem a certeza de vida com Deus dentro da dependência de igreja. Estão perdidos. Porque não foram libertos. Estão escravos. Estão presos na mentira. Então, vou terminar dizendo o que Paulo disse. Não tornei a se meter em fardos pesados de servidão.
Permaneça na liberdade que Cristo vos libertou. Amém, meu irmão Alcimar? Paz do Senhor Jesus. Meu irmão Alcimar Batista aqui comigo interagindo. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado, meu irmão Alcimar. E vamos continuar. Esse é o meu trabalho, a minha vocação. Creio que também é a dos irmãos. Vamos cumprir, irmão, a obra que nos foi dada para cumprir. Não é a obra de Deus. É a obra do reino de Deus. Anunciar ao mundo e levar ao conhecimento do mundo a obra de Deus. O que nós temos que fazer não é a obra de Deus. O que nós temos que fazer é levar ao mundo o conhecimento da obra de Deus. A obra que salva, a obra que liberta, a obra que restaura, a obra que dá vida, a obra que tira o homem do inferno, da condenação eterna. Essa obra não é de igreja, é a obra de Deus, que é Cristo, Cristo, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê seja salvo e não vá à condenação. Que Deus assim continue abençoando a todos em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, a voz que prega a verdade do Evangelho de Cristo. No YouTube, Kawaii, no Face, Instagram, na minha comunidade, no trabalho, na rua, aonde eu estiver, a voz de Deus, a palavra de Deus não está presa. Ela foi me dada para pregar. E eu, enquanto aqui estiver, ai de mim se não pregar. Eu não prego outra coisa, eu prego a cruz de Cristo. Não com sabedoria humana, mas com a graça de Deus. Aleluias. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.